Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é professora Adriana Carla. Nós vamos dar início agora à aula 2, o tempo geológico e métodos de datação. Aqui nós temos o conteúdo dessa aula de hoje. Vamos dar início falando um pouco da escala do tempo geológico. Então, essa escala ela tem uma grande utilidade para correlacionar de forma global as camadas geológicas e nos auxiliar no entendimento dessa evolução terrestre, ou seja, do nosso planeta. É utilizada na estimativa temporal de processos geológicos muito lentos para serem monitorados diretamente pelo homem, né? Então a gente não consegue estar aferindo de uma forma mais simplória essa datação do tempo geológico. Por exemplo, né, a colisão entre massas continentais para formar a Pangeia, né, nós não temos como monitorar isso de uma forma mais prática, a não ser através da geologia, ou de outros supercontinentes, ou a abertura de um oceano, porque esses processos aconteceram há centenas de milhões de anos. A criação de uma escala de tempo para reconstituir a cronologia dos eventos formadores da Terra é creditada especialmente a Steno, Hutton, Lyon, Darwin, Smith e outros nomes relevantes na geologia. Então, por que é importante estudarmos o tempo geológico, né? Primeiro, essa curiosidade que nós temos de entender o que houve no passado, entender a evolução da Terra com a tentativa de ampliar o nosso entendimento sobre o sistema solar e o universo, e também entender como se deram esses fenômenos geológicos, compreender o significado desses fenômenos que criaram a superfície terrestre e a modificaram, o que leva à necessidade de um conhecimento dessa dinâmica interna e externa da Terra. Então, entender esses processos sedimentares metamórficos ígneos, que nós vamos tratar um pouco aqui nessa aula. Compreender a origem de continentes e oceanos e a história da vida da qual o ser humano faz parte. Então, é muito importante a gente entender como o planeta foi formado. Em algum momento nós fomos formados também, estivemos inseridos aqui no planeta. Então é importante a gente entender como se deu essa evolução. Aqui nós temos uma figura, certamente vocês já viram aí no seu período de educação básica sobre os ciclos das rochas. As rochas elas estão sempre em transformação, né? A gente tem aqui as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas e a formação delas. Tabela cronoestratigráfica internacional. Então essa tabela ela é muito importante para entender a evolução da Terra e sintetizar de forma homogênea os conhecimentos geológicos adquiridos em todo o mundo. Então tudo que foi se estudando sobre a geologia se encontra de uma forma sucinta, resumida na tabela cronoestratigráfica. Nela são definidos todos os acontecimentos que marcaram a história da Terra numa sequência cronológica, né, desde os tempos mais remotos até a idade mais nova que se encontra no topo. Então aqui tem um modelo dessa tabela cronoestratigráfica internacional. A divisão da escala do tempo geológico. Então, essa divisão da escala está dividida em 4 unidades. Nós vamos estudar aqui nessa aula. Os éons, eras, períodos e épocas. No tempo geológico, os acontecimentos são separados por milhões de anos ou bilhões de anos. Aqui a gente tem uma divisão da escala do tempo geológico aí, com suas eras, éon, período e época. Vamos começar falando um pouco do éon adiano. O éon adiano vem do grego, que significa inferno, né, o Hades.
O éon mais antigo da escala, o Adiano, compreende um intervalo temporal entre a origem da Terra, né, ou seja, assim, é o éon mais antigo, né, 4,6 bilhões de anos, e registro das primeiras evidências de vida, 3,8 bilhões de anos. Então, em termos geológicos, representa a etapa de acrescimento do nosso planeta primitivo com intenso bombeamento de corpos celestes e vulcanismo primitivo global, mas para o qual o raro registro rochoso conhecido, quer dizer, são os tempos aí mais remotos da Terra. O éon arqueano durou de 4 até 2,5 bilhões de anos. É um período de resfriamento da Terra, então é uma outra fase. Anteriormente a Terra estava superaquecida, agora ela vai resfriar e a consolidação dos núcleos continentais. A vida esteve presente em todo o período arqueano, mas o seu registro está limitado a organismos simples unicelulares não nucleados, as bactérias procariontes e os estromatólitos. Então, quer dizer, seriam as algas e cianobactérias que estavam presentes aí nesse período inicial. O éon proterozoico. Então, a vida foi dominada pelo desenvolvimento dessas algas, as cianobactérias, nesse período aí. A atividade fotossintética causou um aumento na concentração de oxigênio na atmosfera, né, devido à concentração desses seres. O oxigênio é um poderoso decompositor da matéria orgânica, sendo tóxico para muitas formas de vida existentes. É importante a gente pontuar isso. O éon faserozoico. Então, esse é o intervalo mais jovem definido na escala do tempo geológico. O Erofarenozoico, do grego farenos, visível, zoico, vida, abrange os últimos 543 milhões de anos da Terra e é o mais conhecido. Corresponde temporalmente a uma expulsão biológica no planeta. A vida se tornou multicelular, então é importante dizer que nesse período farenozoico, ao invés de unicelular, a vida já se torna multicelular e se espalhou, né? Aí os oceanos foram povoados, os continentes. Tomou forma como esqueletos de vários tipos, aprendeu a nadar, expandiu-se nos oceanos e finalmente adquiriu membros para conquistar os continentes. A vida se espalhou e tomou conta da Terra, desde os polos aos trópicos até os desertos mais áridos. Então, nesse momento, há uma explosão de vida na Terra. Métodos para estudar a escala geológica. Vamos entender um pouco sobre estratigrafia, a paleontologia e a geocronologia. Então, a estratigrafia é o estudo das camadas de rocha e suas relações. Então, como faz, né? Os princípios, sobreposição e horizontalidade, lítio, bio e cronoestratigrafia. Então, para que serve a estratigrafia? Para correlacionar unidades, entender ambientes e eventos, né? As transgressões e erosões. Já a paleontologia é o estudo de fósseis para reconstituir a vida e ambientes do passado. Então, como é que se utiliza? Né? A bioestratigrafia, a paleontologia, a iconifósseis e microfósseis. Então, todas essas ciências trabalhando juntas para a datação relativa, o paleoclima e a reconstituição dos ecossistemas. Já a geocronologia, ela vai determinar as idades absolutas e taxas. Então, como é que faz? Né? Como é que se utiliza? Em relógios radiométricos e controles de qualidade, sistemas fechados de calibração. Serve para calibrar colunas estratigráficas, datar vulcanismos, tectonia e a sedimentação. Por fim, nós vamos tratar aqui de isótopos radioativos e isótopos estáveis. Então, o que seriam esses isótopos radioativos? Seriam núcleos instáveis
que decaem para outros elementos isótopos, emitindo radiação. Então, eles são fixos, certo? Eles se comportam como radioativos, né? Tem meia-vida e funcionam como relógios. E os estáveis sofrem fracionamento isotópico, variações nas razões dos processos físicos e químicos. Então, esses estáveis, eles sofrem essas variações, quer dizer, mediante condições externas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.